Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. A garganta já começou cedo hoje. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, História de Jesus por Amélia Rodrigues. E hoje nós estamos dando continuidade a um capítulo extenso, Os Julgamentos do livro A Mensagem do Amor Imortal. Estamos vendo todos os julgamentos pelo qual o Senhor Jesus passou. Mas para que a gente não perca tempo, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, pela vida. Gratidão pela vida, por tudo que ela nos traz. É tão bom existir. É tão bom saber que somos espíritos imortais e que somos cuidados sempre pela sua misericórdia e pelo amor de Jesus. Gratidão ao Mestre, pela imensa paciência para com as nossas fraquezas e por nos dar sempre ensinamentos que nos fortalecem os passos. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, por nos socorrer, por nos ajudar sempre. Gratidão profunda. Gratidão também a cada amigo espiritual que nos ajuda, encarnados e desencarnados. Gratidão. Que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Nós paramos num trecho do capítulo em que Jesus foi submetido a um julgamento de Anás, ex-sumo sacerdote. Mas, né, o fato dele não ser mais sacerdote oficial não significava muita coisa, não. Ele continuava mandando e desmandando com todo o poderio. E o genro dele era Caifás, que era assim, entendeu? Ou por hereditariedade, ou quem indica. E o Anás era tão ruim quanto Caifás, era tão ruim quanto Anás. Só que Anás foi lá, né? Tentou porque tentou colocar Jesus em xeque, não conseguiu. Nós paramos no seguinte trecho. Anás interrogando Jesus e Jesus respondendo: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu ensinei continuamente nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei ocultamente. Por que me interrogas?
Pergunto aos meus ouvintes o que lhes falei, eles sabem o que eu disse. Ou seja, o tempo todo Jesus falando sempre a mesma coisa, orientando sempre, seja dentro e fora do templo, e agora começa o interrogatório sobre o que ele estava falando, que ele disse, gente, aí Jesus muito sabiamente falou, pergunta a eles. O que foi que eu falei? Né? E aí, continua assim, dona Amélia Rodrigues. Era o Senhor que se não perturbava ante a loucura dos servos ingratos. E porque nada houvesse conseguido, mandou a Caifás. Detalhe, os dois moravam no mesmo castelo, no mesmo local. Mandou para Caifás. Vamos aqui. Deixa eu encontrar todos os livros que eu preciso. Porque não são poucos, convenhamos, venhamos e convenhamos. Eu acho que eu não peguei um. Trouxe um montão, mas está faltando um. 2 minutinhos que eu já pego. Sou eu, que eu tenho, né? Que é uma compilação tirada dos livros de Dona Amélia Rodrigues, justamente sobre os julgamentos de Jesus. Um momentinho só. Fui ali pegar uma xícara de açúcar e já voltei. Esse livro aqui que eu estava falando. Sou eu. Então, chegamos em Caifás. Vamos ver o encontro de Jesus com Caifás. Caifás governava o poder religioso como sumo sacerdote. E a sua era a história de um farsante aproveitador. Chamava-se José. O seu sobrenome, Caifás, também é Cefas, que significa pedra. O atormentado José Pedra recebeu a doçura para o seu julgamento insensível. Aí a gente usa o sou eu. Página 126. Aqui. Ao tempo de Jesus, o sumo sacerdote em Jerusalém, José Caifás, no poder desde o ano 18 depois de Cristo e prolongando-se até 36 depois de Cristo. Foi ele quem conduziu o processo criminal contra Jesus por haver se denominado Filho de Deus, já que outro motivo não conseguiu encontrar para persegui-lo. Começara a sua atividade no período em que governava Jerusalém Valério Crato e permaneceu até os dias de Pôncio Pilatos, em cuja jurisdição foi julgado e condenado Jesus Cristo. Mais outros trechos aqui. Acolitado por verdadeira corte, aqueles que o serviam eram tidos em alta conta e acreditavam-se igualmente portadores de poderes que tentavam exercer contra os mais infelizes
e menos destacados no conceito da sociedade hedionda de então. A presença de Jesus no cenário palestino produzia inquietação no pomposo chefe religioso que, do seu palácio, acompanhava a urdidura das calúnias que estimulava e instigava a perseguição insana onde quer que ele, Jesus, se apresentasse. Eu fico pensando, depois do desencarne de Jesus, não, depois do desencarne deles, Anás e Caifás, como é e deve ter sido a passagem dele pelo plano espiritual, e quanto tempo a consciência deles deve ter precisado, talvez ainda precise, não se sabe, para ficarem em paz depois disso tudo que eles fizeram com Jesus. Vamos continuar. Caifás era, portanto, um infra-homem, alçado à posição de super-homem. Temendo a própria sombra, espalhava o terror, ocultando-se na escuridão dos próprios conflitos. Voltamos aqui à mensagem do amor imortal. Fariseu, começamos bem. Fariseu. Ué, mas o fariseu era só um sacerdote? O problema é que estavam juntos escribas e fariseus. Né? E os escribas acabaram levando os fariseus ao poder. Fariseu primava pela hipocrisia, exaltando a aparência em detrimento da realidade. Sepulcros caiados por fora. Não era isso que Jesus falou? Não foi isso? Aí nós vamos no livro que eu tenho usado bastante, melhor dizendo, desse pesquisador histórico Joaquim Jeremias. Jerusalém no tempo de Jesus. Vamos lá relembrar fariseus. A gente vendo também o caráter desse ser. Sociologicamente, não se deve situar os fariseus na classe superior. Fariseu significa os separados, quer dizer, os santos, a verdadeira comunidade de Israel. Como vamos ver, eles, na maioria, pessoas do povo sem formação de escriba. Todavia, mantinham elos estreitos com os escribas, a ponto de não os podermos separar. Tanto mais que a ascensão dos escribas marcou, ao mesmo tempo, sua própria ascensão. Então, a gente entende como é que o sumo sacerdote era fariseu. Os fariseus não são simplesmente pessoas que vivem segundo os mandamentos religiosos dos escribas fariseus, ou segundo as prescrições sobre o dízimo e a pureza. São membros de associações religiosas que visam a essa meta. Só que a gente já está vendo que os dois estão ali juntos, né? Ao mesmo tempo, conjuntamente juntos, ambos os dois, escribas e fariseus. Aí a coisa complica.
Mais à frente, as comunidades farisaicas de Jerusalém, muitas das quais são conhecidas, observavam regras precisas para a admissão dos membros. Esse fato demonstra, mais uma vez, seu caráter de comunidades particulares. Antes de admitir qualquer pretendente, havia o período de provação que durava um mês ou um ano, durante o qual o postulante devia dar prova de sua aptidão para seguir as prescrições rituais. O que deve ter acontecido aqui? Os sumos sacerdotes não casavam com qualquer um, não. Eram sempre mulheres escolhidas a dedo da nobreza judaica. E eles tinham o poder de indicar alguém. E aí, a filha de Anás casou-se com Caifás. Caifás estava no momento dos escribas terem ascendência, também deveria ter muito dinheiro, e casou-se com a filha de Anás. E Anás o colocou, isso era o zero e vezeiro, os sumos sacerdotes colocarem alguém nos pontos chaves, que dentro da hierarquia do clero de Jerusalém, e que eles podiam controlar. Então, Anás indicou Caifás, mas nas sombras, com o mesmo ou mais poder ainda, ou tanto poder quanto Caifás, que Caifás era a vaca de presépio para Anás. E aí, uma vez terminado o período experimental, tá? O candidato comprometia-se a observar o regulamento da comunidade. Na época antiga, esse compromisso se realizava diante de um membro da comunidade que fosse escriba. Olha só. O recém-admitido prometia observar as prescrições farisaicas sobre a pureza e o dízimo. Daí por diante, tornava-se membro de uma associação. Só que a gente já viu como os sumos sacerdotes agiam. Tudo do bom e do melhor era em primeiro lugar para eles. Tudo de tudo, até as carnes dos animais sacrificados, não iam lá para a fogueira queimar junto, não. Tirava a gordura, jogava no fogo, o resto eles comiam. Dízimo de tudo. 66 gramas, não, 66 não, são, em ciclos, são 12 gramas de prata limpinho por cada primogênito que era apresentado ao templo. Gente, e eles já vinham de famílias ricas. Na corte de Herodes, o Grande, temos mais de 6.000 fariseus. A população de Jerusalém, no tempo de Herodes, era de 25 a 30 mil habitantes. O total dos sacerdotes e dos levitas elevava-se a 18 mil aproximadamente. Muita gente. Muita gente. Continuando aqui. Jesus em Lucas, aos escribas, eles censuram imporem às pessoas certas leis religiosas extremamente pesadas, enquanto eles próprios não as cumprem, constroem túmulos aos profetas, enquanto eles próprios estão prontos a condenar à morte os enviados de Deus, mantêm oculta a sua ciência e fecham assim à multidão o acesso ao reino de Deus, enquanto eles mesmos não utilizam os seus conhecimentos,
ambição de aparência, de honrarias e atenções, em particular o desejo do primeiro lugar nas sinagogas. Aos fariseus, está em Lucas, capítulo 11, versículos 39, 42 a 44, hipocrisia no cumprimento das prescrições de pureza, quando eles mesmos são interiormente impuros. E aí a gente lembra, Caifás era fariseu. Hipocrisia no pagamento do dízimo para os legumes verdes e legumes secos, isento do dízimo segundo a lei, passavam a mão nesse dinheiro, nesses legumes secos, os dízimos das plantações, tá? Ao passo que negligenciavam as exigências religiosas e morais da mesma lei. Vamos continuando aqui. Só para a gente ter uma noção de como era um fariseu, e ainda mais um fariseu sacerdote. Aí mesmo que deitava o cabelo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, passa isso aqui para mim. Eram cambistas, eram agiotas dentro do próprio templo. Deixa eu ver isso aqui. Os escribas, sacerdotes e levitas constituíam apenas a parte dirigente dos fariseus. Ainda tinham os outros. Escribas e fariseus lado a lado. Então, quando os escribas ascenderam no poder, levou o fariseu junto e lá estava o Canais, que tinha sido indicado por Anás. Mais um livro, deixa eu ver se eu separei, aqui, dessa vez eu separei. Um outro livro de Dona Amélia, a gente já andou estudando, no capítulo 11, ela nos fala assim: o partido dos fariseus, desde o momento da helenização da cultura judaica, insurgiu-se de forma violenta contra os inovadores. A intolerância acirrava os ódios e várias vezes levantaram-se os mais exaltados e foram vencidos em guerras cruentas quão sanguinárias. Judas de Sarifeu ou Mateus de Margalote, vencidos pelos adversários, foram queimados vivos. O pessoal gostava de fazer isso, nossa, acabando-se as ambições de predomínio das suas ideias apaixonadas. De pequena monta aconteceram, sedições periódicas, tentando reconquistar os espaços perdidos, sendo que ficara célebre pela tragédia encabeçada por Gamala, que às margens do Tiberíades desfraldava a bandeira que tinha como lábaro: a liberdade vale mais do que a vida. Então, por causa disso, perante o povo, os fariseus eram respeitadíssimos. O farisaísmo pretendia restabelecer a pureza e a prática exagerada da lei, vivendo de forma subterrânea, que não fosse detestado pelos governantes, exigindo, porém, subserviência e entrega total ao prescrito, mesmo que de forma hipócrita, na qual a aparência fazia-se mais importante do que a realidade. Então, a gente vai vendo o caráter, né, de Caifás. Exigia o cumprimento dos mínimos comportamentos estabelecidos, desde o número de passos que se podia dar em um sábado, vai vendo. Até o tamanho e o peso de qualquer volume a ser conduzido, a forma de preservar a água para as abluções, os alimentos e o vestuário,
imprimindo a marca odienta da fiscalização contra os erros alheios, cerrando os olhos às próprias indignidades que se permitiam seus membros. Implacável, encontrava-se por toda parte, como praga destruidora em seara de esperanças, espalhado desde as mais remotas aldeias da Judéia até as longínquas paragens da Galileia. Por isso, agora a gente entende por que, né, quando Dona Amélia fala das intrigas que ele vigiava de dentro do palácio. A ambição da governança não lhe era desprezada, tudo fazendo para conseguir atemorizar aqueles que se lhes opunham, urdindo intrigas vis, espalhando mentiras ardilosas quão infames. Jesus não se pôde furtar à sua presença peçonhenta, e onde se anunciava, lá se encontravam os esbirros sofistas do partido infame. E é esse homem que vai julgar Jesus. Alcançara o poder absoluto por ser genro de Anás, que o antecedera no cargo igualmente servil e odiento, como já referido. Através da compra de consciências com as moedas recolhidas nas infames negociações do templo, podia manter o esplendor do palácio suntuoso em que forçava o comportamento infeliz, que a gente já viu, né? O dízimo de tudo, do bom e do melhor, 12 gramas de prata por cada primogênito, a pele dos animais sacrificados, eles pegavam e depois vendiam, agiotas dentro do templo, tudo, do bom e do melhor, primeiro, os dízimos de tudo, em primeiro lugar, iam para o sumo sacerdote. Continua Dona Amélia Rodrigues. A sua soberba era conhecida, a sua hostilidade a tudo e a todos, a Roma, que o submetia, às demais províncias que detestava e a grande parte do sinédrio que temia, era típica do usurpador infame. Foi ele quem novamente julgou a vítima sem crime, nesse momento manietado por ordem de Anás. Chegou lá, Senhor Jesus com as mãos atadas. Meu Deus. Então, esse homem, com esse caráter todo errado, ele foi julgar o Jesus, perfeito, espírito puro. A longa noite de aflições cedia as sombras lentamente ao dia e vitória de luz. Então, foi a noite para Anás, de dia para Caifás. Nem mesmo nem mesmo os representantes do Sinédrio, e ele tinha medo do Sinédrio, puderam alterar-lhe a calma, intimidá-lo, Jesus. Nem mesmo os representantes do Sinédrio, está falando de Jesus, perdão, puderam alterar-lhe a calma, intimidá-lo. E o Sinédrio tinha poder de vida e morte, julgamento sobre quem eles quisessem, não tinha dúvida. Né? Eu acho que eu já até adiantei um trecho. Não, adiantei não, está aqui.
Um pesquisador que estudou Mateus, chamado Ja Reinecker, em 1998, traz uma interessante reflexão sobre o silêncio de Jesus, que se repete em vários momentos. Escreve ele: vemos como o Senhor, submetido às mais rudes torturas, mantém um inabalável silêncio, assim como antes diante das falsas testemunhas. Na história da paixão, somos informados 4 vezes sobre esse silêncio. Diante de Caifás, segundo Mateus 26, 63, perante Herodes, Lucas 23, 9, e 2 vezes diante de Pilatos, Mateus 26, 12 e João 19, 9. Constitui uma das tarefas mais marcantes interpretar esse silêncio em toda a sua força. Contribuirá muitíssimo para aprofundarmos nossa vida de fé se observarmos quando Jesus falou e quando se calou. Gente, eu estou numa ilha, aqui eu estou cercada de livros por todos os lados. Vamos continuando aqui. Então, nós vemos o silêncio de Jesus. Nem mesmo os representantes do Sinédrio, que tinham poder de vida e morte, puderam alterar-lhe a calma, intimidá-lo. Nada encontrando que justificasse a punição de morte que planejava, Anás o enviou ao representante de César, Pôncio Pilatos. E aí, olha só, os hipócritas e pérfidos que o conduziram não entraram no pretório, a fim de não se contaminarem com as impurezas, pois que, do contrário, não poderiam celebrar a Páscoa. Ah, me poupe. Olha, não entraram. Mentir e excruciar aquela vítima indefesa não os tornava impuros, mas sim a sordidez supersticiosa das suas crendices. Pilates era um biltre, um covarde, que se fizera procurador, representando Tibério César na Judéia, provavelmente havendo sido um liberto ou seu descendente, tornando-se odiado pelos judeus desde a sua chegada. Alcançara o poder graças à sua mulher, Cláudia Prócula, que vinha de família distinta em Roma, o que lhe facultara acompanhar o marido àquela conturbada região, o que nem sempre era permitido às mulheres. Olha só isso. Durante 10 anos, exercera o cargo de maneira inescrupulosa, terminando por cometer graves erros que obrigaram o governador da Síria, Lúcio Vitério, a enviá-lo a Roma, a fim de justificar-se e desculpar-se perante o imperador pela maneira hedionda como se comportava. Infelizmente, quando chegou à capital do império, Tibério houvera morrido e fora substituído por Calígula, que o mandou para o exílio nas Gálias, onde terminou por suicidar-se. Odiava os judeus, que também o detestavam. Vamos ver aqui.
em Sou Eu, o encontro de Jesus com Pilatos é detalhadamente descrito por João. Não passa despercebido o esforço que Pilatos faz para inocentar Jesus das acusações apresentadas pelos sacerdotes e pela multidão que os acompanhava. A gente vai ver isso no diálogo mais à frente. Tá? Aqui, ó. Por 2 vezes tentaram pôr a imagem do imperador próxima ao templo, e por 2 vezes tiveram que recuar pela força das intrigas judaicas e encaminhadas a Roma. Sentira-se humilhado e nunca perdoaria a afronta. Surpreendido com a malta perversa e o inocente, logo percebeu a trama odienta de fundo religioso, de ciúmes e de crimes de que eram capazes, indagando: que acusação trazeis contra este homem? Se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos, responderam cínicos e hipócritas. A farsa se ampliava, mas ficaria inconclusa, mesmo depois que os infames triunfassem da mentira, na mentira e na ilusão. Então, nós temos aqui um outro pesquisador, ainda nesse livro aqui, Sou Eu, Hull, nos oferece um interessante quadro sobre o confronto entre Jesus e Pilatos e o procedimento adotado por este para tentar isentar Jesus. Vejamos o quadro que alterna entre os judeus fora do pretório e Pilatos dentro. Fora do pretório, acusação por parte dos judeus. João, capítulo 18, versículos 28 a 32. Dentro, interrogatório romano. João, capítulo 18, 33 e 38. Fora, rejeição por parte dos judeus. João ainda, 18, 38 a 40. Dentro, castigo romano, 19, 1, 3. Tudo em João. Fora, repúdio por parte dos judeus, 19, 4, 7. Dentro, reexame romano, 19, 8, 11. Fora, condenação por parte dos judeus, 19, 12, 16. Então, Jesus ficava assim, feito eu já tinha andado dessa brincadeira toda, somando todos os vai e vens dele para lá e para cá, 4 quilômetros, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já li tudo o que eu precisava ler. Sim. Foi. Ok. E aí? Pilatos percebeu a trama e mandou que eles mesmos o julgassem segundo a sua própria lei. Acuado, porém, Pilatos, pela astúcia sórdida dos perseguidores, não teve como fugir à penosa injunção. No íntimo, desejava conhecê-lo, pois que ouvira dele falar. No entanto, a sua aparência desolada, os hematomas e as marcas das agressões sofridas, meu Deus, perdão, mestre, a face pálida e dorida, inspiraram desconforto no representante de César, até mesmo certo desprezo, pois que ele primava pelo luxo, pelo excesso das prerrogativas que ele se permitia. Mas ele, Jesus, no entanto, viera para aqueles terríveis momentos.
preparara-se, pois sabia que o seu destino estava selado pelo amor. Julgado por Anás e Caifás, somente lhe respondera o indispensável. Eles não tinham condições para conhecer a verdade, tampouco desejavam. O seu silêncio e nobreza perturbaram-nos. Diante do servo de Tibério, igualmente não lhe concedeu a consideração untuosa que ele se permitia. Ou seja, Pilatos queria que Jesus chegasse todo na bajulação. Jesus, pleno, pleníssimo, posturadíssimo. Não há o que para essas criaturas? A sua nobreza entre os trapos e as rosas rubras de sangue era a condecoração que o engrandecia Jesus. Após algumas considerações, o herege nele não encontrou culpa. E aí? Vai fazer o quê? Pegar um trechinho do livro O Evangelho dos Humildes, na página 249, aqui. No trecho em Mateus, diz assim: foi apresentado, pois, Jesus ao governador, e o governador lhe fez esta pergunta, dizendo: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Para que os sacerdotes conseguissem do poder romano a condenação de Jesus, dão à sua prisão o caráter de estar abafando zelosamente uma insurreição, da qual Jesus seria o chefe. Por isso o acusam de se intitular rei. Interpelado diretamente por Pilatos, Jesus responde afirmativamente. Contudo, sua realeza era de ordem espiritual, e essa realeza abrangia o povo judeu e toda a humanidade. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu coisa alguma. Vamos continuar aqui. Só mais um trecho. As hienas humanas, porém, desejavam os seus despojos para banquetearem-se e, por isso, pediram a sua morte. A morte de Jesus. Cláudia Prócula, que acompanhava de longe o arbitrário julgamento, mandou informar ao marido que não se envolvesse naquele processo, porque aquele homem, durante toda a noite, a fizera sofrer. Ele também sentiu-lhe o poder. Subitamente perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus serenamente respondeu: dizes tu isso por ti mesmo ou foram os outros que tu disseram de mim? Vamos em Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 85, Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que tu disseram de mim? João 18, 34.
A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. E nós vamos parar por aqui hoje. O julgamento com Pilatos continua. Provavelmente, semana que vem será a última parte, a terceira parte. Vou anotar aqui também. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão. Perdão pela nossa crueldade. A falta de um termo mais forte. Perdão por tudo aquilo, Senhor, que nós fizemos naquela época. E fizemos ainda baseados nos seus ensinamentos, épocas depois, séculos depois, nos utilizando do seu nome para matar, para ferir, para torturar. Distorcemos os seus ensinamentos. Nós e nossa insignificância na busca do poder transitório, mas em sua infinita misericórdia você já sabia o que iria acontecer. E prometeu, naquela época, quando esteve entre nós, que nos mandaria o Consolador prometido, que nos faria, de novo, ter contato com os seus ensinamentos, recordando tudo o que você falou, e mais ainda, porque a sua misericórdia para conosco, Senhor Jesus, continua. E você nos mandou o Consolador prometido e nos chamou de volta ao seu lado. E aqui estamos nós, Senhor, reaprendendo com os próprios erros
os equívocos cometidos, os erros conscientes. Como devemos agir, o que devemos fazer ou não. O seu perdão nos alcança. A sua misericórdia nos envolve, porque você acredita em cada um de nós e nos conhece pelo nome. A palavra gratidão, junto com o perdão, são pequenos para expressar tudo o que a gente deve ao seu coração. E lembramos também da sua promessa, justamente por causa das nossas fraquezas, que continuará conosco até que a terra acabe. Gratidão e perdão. E possamos, Senhor, encarnados e desencarnados, ficar em paz. Aprender a sua paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo, até domingo que vem. Por mais uma parte desse livro, dessa história, perdão, acredito que seja a última. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Tem alguém me vendo? Tchau, tchau. Estou indo embora já hoje. Por hoje, encerrou. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.